Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nesta manhã de quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, são exatamente 6 horas e 12 minutinhos. E estamos ao vivo aqui pelo canal do Instagram, @Marcos Ronan Nascimento, também pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, trazendo o nosso MID, que é um movimento que a gente vem levantando, que nada mais é do que um momento de intimidade com Deus, onde nós viemos trazendo aqui, através da leitura dos livros da Bíblia, as boas energias, os ensinamentos, os direcionamentos que o nosso Deus, nosso Pai, deixou como caminho para que sigamos na nossa vida fazendo aquilo que agrada a Deus. E então a gente faz essas reflexões todas as manhãs, logo ao acordar, logo nas primeiras horas, e já agradecendo a Deus. Então a gente sempre faz a nossa oração de muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes. Sim, Deus já nos abençoou antes mesmo de nós acordarmos. E essa oportunidade única que Ele nos dá de viver mais um dia na Sua presença é a oportunidade que a gente deve aproveitar. Então, já conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus e agradecer pela proteção, por mais um dia que Ele nos entrega, e a gente fazer aquilo que precisa ser feito, né? Cumprir o nosso propósito. Nós viemos aqui falar dessas bênçãos que Deus nos traz, né? Pegando orientações, né? E para a gente aplicar na nossa vida. Nós estamos essa semana lendo o livro de Tiago, o apóstolo, um dos apóstolos, né? De Deus, que após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ficou responsável por resgatar aqueles cristãos judeus que estavam dispersos, que por conta da perseguição que sofriam, se dispersaram. Então Tiago vinha trazendo as boas novas, né? Trazendo as boas novas, explicando e orientando para direcionar todos esses judeus na época, mas que essas orientações elas servem até hoje para que a gente paute a nossa vida, que a gente conduza a nossa jornada através desses preceitos, porque isso agrada a Deus. Então vamos lá, vamos ler esse capítulo número 2 de Tiago, no versículo 1, ele escreveu assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Aqui já vem falando de igualdade entre os irmãos, né? Não distinguir pessoas por cor, raça, de forma alguma. Somos todos iguais.
E ele vem colocando uma comparação. Suponham, lá no versículo 2, suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Versículo 11. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aqui para a gente fazer uma reflexão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, ela é muito mais importante do que o juízo, né? Quando a gente julga os outros, nós vamos ser julgados com o mesmo peso. Mas quando somos misericordiosos com o nosso próximo, com os nossos irmãos, seremos julgados de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa misericórdia, que a gente contempla para o nosso próximo, para terceiros. Então, são caminhos que devemos seguir, mesmo nos julgamentos, né? Temos que ser misericordiosos. Nós vemos hoje em dia muitos juízes que julgam, né? A competência deles é de julgar, mas eles não são misericordiosos e vão ser julgados conforme as suas obras.
muito importante a gente ter essa ideia e essa consciência, na verdade. Vamos avançar aqui no versículo 14 do capítulo 2 de Tiago. Ele continua: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Somente a fé não salva ninguém. Se ela não for acompanhada de obras, ela é morta. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pela obra, por suas obras, e não apenas e somente pela fé. Versículo 24. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espiões e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Versículo 26 do capítulo 2 do livro de Tiago encerra nesse versículo com essa afirmação, essa orientação, esse alerta que nós recebemos como mensagem nessa manhã que estamos iniciando, para refletirmos, pegarmos somente o versículo 26 desse capítulo e fizeram uma reflexão, uma análise, né, de como estamos procedendo na nossa vida hoje, né? Então esse versículo termina o capítulo dizendo: assim como o corpo sem espírito. De que é o corpo, nosso corpo sem o espírito? Ele é o quê? Morto. Quando nós chegamos ao fim da nossa jornada, né, quando a gente cumpre a nossa missão aqui, o nosso espírito retorna para o Pai.
E o corpo físico, a matéria, ele fica o quê? Morto. Então ele compara, assim como o corpo sem o espírito morre, ele fica morto, também a fé sem obras está morta. Não existe como a pessoa dizer que tem fé, que acredita, mas que não pratica, que não mostra, que não faz as obras, né? Porque essa fé é morta. É como se o corpo estivesse sem o espírito. Então a fé, ela anda aliada junto com as obras. Se a gente disser que acredita em Deus, em toda a palavra, e que é um Deus único, mas não exercitarmos essa nossa fé, né, essas obras essa fé é morta, porque ela tem que estar acompanhada junto com as obras. Isso aí a gente, quando vai falar de Deus, né? Se a gente não exercitar, não mostrar que a gente pratica aquilo que agrada a Deus, isso é obra, né? Nós temos que acreditar, mas temos que fazer, temos que se movimentar, né? Temos que compartilhar essa fé, trazendo obras para quem? Para o nosso próximo. Isso é benefício para nós mesmos. Então, quando você tem um coração com uma conexão com Deus, não tem como você dizer que tem fé, que acredita a Deus, se você não exercitar, se você não fazer obra, fazer o bem para o seu próximo. Então é através dessas obras que nós seremos julgados, justificados. Então que nós aproveitemos essa oportunidade que Deus está nos dando hoje, agora, nesse dia de hoje, que Ele nos deu a oportunidade de abrir os olhos e viver mais um dia, que a gente vive esse dia pautado na nossa fé e praticando as boas obras ao nosso próximo. E aí tem várias formas da gente fazer isso aí durante o dia. Não percamos a oportunidade de fazer aquilo que agrada a Deus, ok? Então aqui nós vamos encerrando são 6 horas e 30 minutos, vamos estar encerrando aqui nosso momento de intimidade com Deus. Agradecendo ao Pai por nos abençoar antes mesmo da gente abrir o olho para esse novo dia, que ele seja um dia com muitas obras na sua vida, ok? Beijo no coração. Tchau, tchau, até amanhã.